Acima do meu problema está a tua força, está o teu poder, está o teu amor, está o teu plano em relação a isto. Eu quero apenas qualquer circunstância da minha vida, enquanto estiver no mundo, possa contribuir para a tua glória, Pai, e para a glória de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Choremos, irmãos, sem vergonha as nossas mágoas, mas tiremos as pedras no nosso coração. Tiremos a incredulidade para que o Senhor tenha total liberdade de falar às nossas vidas e trazer as suas bênçãos. O Senhor nos deu um livre-arbítrio. Devemos escolher o nosso caminho. E mesmo que ainda nos falte tanto para ser parecidos com Jesus, podemos dizer: Senhor, este é o caminho que eu quero trilhar. Seguir a Tua Palavra, colocar a minha vida cada vez mais alinhada com a Tua Palavra, fazer a Tua vontade e dizer-te: Senhor, como eu quero que Tu domines todo o meu ser, para que toda a minha vida seja vivida para a glória do Pai. Quando choramos, choremos com Deus. O próprio Espírito Santo, que é o Espírito Santo, Ele diz que chora por nós. Já pensaram? Com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis que nós não conseguimos atingir. Nós a falhar, nós sem merecer, nós a pedir coisas, sem querer ajustar a nossa vida, e o Espírito Santo chorando por nós e clamando a Deus, intercedendo por nós. Amados irmãos, choremos com Deus, porque se chorarmos com Deus, seremos salvos. Mas não choremos sem Deus, porque chorar sem Deus é a nossa destruição. Houve 2 discípulos que fizeram 2 erros terríveis. Um foi Judas, vendeu o Senhor por 30 moedas, e outro foi Pedro, que blasfemou na presença de Jesus, ao olhar de Jesus para ele, e ele a dizer que não o conhecia, que não queria nada com ele, mentiu. Mas o Judas sofreu com aquilo, sofreu com a sua atitude, mas não se arrependeu. Uma tristeza maligna, uma tristeza sem arrependimento, é uma tristeza sem Deus, e que provoca a morte e o afastamento de Deus para sempre. Mas uma tristeza com Deus, uma tristeza que nos leva a dizer: Senhor, na verdade eu mereci isto, mereci este castigo, Senhor. Só a Tua misericórdia me tem salvo. Esta tristeza, segundo Deus, opera a vida. Quando é que Pedro teve vitória? Foi quando, a terceira vez que Jesus lhe perguntou: amas-me mais do que estes, Pedro? Eu já tinha perguntado 2 vezes. E ele, embora sendo o único discípulo naquela altura que o negasse Jesus como ele fez, ainda teve a coragem de dizer a Jesus: eu amo-te mais do que os meus irmãos. Pedro estava caído, mas a terceira vez que o Senhor lhe perguntou: amas-me, Pedro, mais do que estes? Ele cai em si e diz: Senhor, Tu sabes tudo, sabes quem eu sou, sabes que eu não valho nada. E às vezes temos que fazer esta oração ao Senhor: Senhor, esta semana critiquei aquele irmão, esta semana estendi o dedo para o outro irmão, esta semana não concordei com a atitude daquele irmão, mas eu não fui melhor do que ninguém. Louvado seja o Senhor. Tu sabes tudo, sabes a minha fraqueza, mas sabes também que eu te amo. Muitas pessoas tiveram esta atitude de humilhação perante Deus. Perceberam que a palavra de Deus é fiel, porque todo aquele que se humilhar
na presença do Senhor será exaltado. Quero lembrar aos irmãos, não vou demorar muito mais tempo, mas quero lembrar aos irmãos 3 ou 4 situações bíblicas de pessoas que choraram muito aos pés do Senhor e que tiveram grandes vitórias. Os irmãos lembram-se da Ana, primeiro livro de Samuel, a mãe do grande profeta Samuel. Ela acabou o culto, ficou chorando lá, encostada a uma cadeira, chorando, falando baixinho, de tal maneira que o servo de Deus chegou-se ao pé dela e disse: ó mulher, viestes bêbada para a casa de Deus? Estás aqui nesse estado? Já acabou o culto, vai para casa. Ela disse: eu não estou bêbada, o Senhor. Não houve revolta, manteve o seu coração intacto e humilde diante do Senhor. Assim como Marta e Maria, quando Jesus chegou a Betânia atrasado, elas não tinham revolta, elas só apenas diziam: Senhor, que pena não teres chegado a tempo, porque se estivesse aqui, eu sei que tu não deixarias morrer o meu irmão. Esta mulher também estava chorando e disse para o servo de Deus: eu estou pedindo um filho, que eu sou estéril, meu marido tem outra mulher, outra companheira, e ela tem filhos, eu não tenho, eu quero um filho. E o servo do Senhor disse: que o Senhor faça a sua vontade na tua vida. E um ano depois tinha o bebê menos de 6 meses. Menos de 6 meses. Ela foi entregá-lo ao sacerdote ali e disse: aqui está a data do Senhor. Isto era o que eu pedia, é aquilo que eu tenho. Louvado seja o Senhor. E agora venho aqui entregar a Deus para que este meu filho não sirva para mim, mas sirva para o teu serviço eternamente. Podíamos falar de Neemias, eu vou passar já adiante. Neemias estava bem colocado na corte de Babilónia, com alto cargo, ali um dos braços direitos do rei, mas ouviu que os seus irmãos estavam a sofrer lá em Jerusalém e chorou, orou, clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração e permitiu que Jerusalém fosse reconstruído. Amados irmãos, choremos pelas almas perdidas da nossa terra. Choremos que os fariseus fazem parte do mundo religioso e que são piores que os pecadores. Há fariseus que são capazes de ir 100 km para trazer uma alma à casa de Deus, mas depois, pela sua vida tão indigna, pela sua falta de palavra, pela sua arrogância, conseguem afastar aquela alma dos céus mais ainda do que ela estava antes de vir à igreja. Choremos, amados irmãos, pelos enfermos. Choremos aos pés do Senhor, digamos: Senhor, o que é que se passa? Tu disseste aos teus filhos: ide por todo o mundo, pregai este Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demónios, para os vós somos enfermos e cuidarão. Onde é que estão esses que creem agora, quando há dezenas ou centenas de evangélicos internados em hospitais? Amados irmãos, choremos por essas pessoas, para que o Senhor lhes abra os olhos, se convertam e o Senhor possa atuar nas suas vidas. Choremos, irmãos, pedindo ao Senhor força para que, em nome de Jesus, possamos desfazer toda a obra do inimigo à nossa volta e possamos honrar o nome do nosso Pai. Eu quero terminar com 2 pensamentos que me parecem importantes. Houve um tempo no Velho Testamento que o povo de Israel estava muito afastado de Deus. Povo de Israel, povo de Deus, afastados de Deus. Como os irmãos sabem, durante 400 anos não houve um só profeta. Por isso a Bíblia diz:
quando João Batista chega, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Amados irmãos, 400 anos sem revelação não é pouco, mas as últimas revelações encontramos nos profetas menores, encontramos em Abacuque, encontramos em Naum e encontramos em Joel. Eu gosto muito daquilo que Deus falou acerca de Joel para nós. Joel capítulo 2, versículo 17, diz assim o Senhor, é o conselho do Espírito Santo: chorem vocês, os sacerdotes, chorem vocês que são ministros do altar, aqueles que colocam aqui os pés para dizer alguma coisa. Chorem, pedindo ao Senhor: abençoa o teu povo, abençoa o teu povo. Amados irmãos, sabemos que tudo o que fizermos com Deus e por Deus será escrito no livro da vida e ficará em memória para com o Senhor. O que nós temos é que converter-nos e fazer como o servo do Senhor nos ensinou. Joel, que nós possamos chegar a este altar cheios de humildade, dizendo: Senhor, eu estou aqui por Ti. Qualquer dos meus irmãos estaria aqui em meu lugar. Senhor, eu te peço que, chorando, que abençoes os mais fracos, que dês fé àqueles que têm menos fé, que cures cada enfermo. Amados irmãos, nós devemos desejar ver o mover do Espírito Santo em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente quero dizer-vos, irmãos, que até no céu, um nosso irmão, o apóstolo São João, chorou no céu, né? E chorou de uma maneira muito curiosa. No capítulo 5 do Apocalipse diz que Joel teve o privilégio de ver o livro Apocalipse 5, o livro da vida, onde estão escritos os nomes dos salvos, onde estão escritas as obras dos santos. Amados irmãos, diz Malaquias que é um memorial escrito. Quando você fala com o seu irmão, quando você, como servo de Deus, abre a sua boca, o Senhor tenta e manda escrever. E a João foi concedido que visse o livro quando o Senhor o arrebatou. E, amados irmãos, ele viu o livro estava na mão do Pai, na mão direita do Pai, um livro precioso. Já era uma honra tão grande ver o livro, mas começou-se a haver um rebuliço nos céus, porque não havia ninguém, nem querubins, nem arcanjos, nem anjos, nem serafins, ninguém com dignidade que pudesse lá ir ver o livro e ver o que lá estava escrito no livro. E João começou a pensar: então alguns deram a vida para não negar Jesus, outros trabalharam tanto dia e noite para implantar o Evangelho. Tudo isso está escrito, mas se não há ninguém com capacidade de abrir o livro para ler, como é que vai ser? E João começou a chorar, não é, irmãos? Lembram-se dessa palavra? João chorava copiosamente, até que um querubim chega ao pé dele e diz: João, não chores, porque há um só que tem dignidade para abrir o livro. João viu o livro, João pôde olhar para o livro, mas dignidade foi encontrada apenas num só. E em quem? Não só João, porque está ali, e ele viu o leão da tribo de Judá. Aleluia. A raiz de Davi, toda a definição de Cristo, aquele que venceu para abrir o livro.
e desatar os selos. Louvado seja o nome do Senhor. Amado irmão, se tens chorado nesta vida, mesmo depois de seres um crente, dá glória a Deus, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e amanhã está a surgir. Se tens chorado, dá glória a Deus, porque essa dificuldade ou essa tribulação ainda não te desviou do caminho do Senhor, e por isso estás aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, faz um esforço agora para acreditar que um tempo a mais eu quero vir virá e não tardará. O Senhor abrirá os livros e o teu nome aparecerá para viveres com Cristo para todo o sempre. Amados irmãos, neste tempo em que vivemos, que é um vale de lágrimas, levantemos os olhos para o Rei e possamos todos imaginar com alegria: será que será esta noite? Será que será este mês? Amados, quando será? Mas eu quero olhar para os céus, quero estar atento, no sentido espiritual, acordado, para receber o meu Senhor.